Estamos nesta galeria, para nós é uma surpresa, Sim. porque temos ido visitar, mas as galerias de certa maneira também são aqui a sala de visitas dos artistas, não é? Verdade, verdade. Já fomos à cozinha de uns, já andamos pelo bosque e agora aqui parece-me bem. Fico muito feliz de ter-vos cá. Este convite também a mim foi estendido aqui há uns meses e era suposto ser uma exposição pequena, numa outra sala, com outra natureza, completamente diferente, mas ao deparar-me com esta sala percebi que estava, nesta fase da minha vida, estava a ser pedido outra coisa. E veio quase tudo, foi? E de repente apareceu como uma reflexão de 12 anos de desenho e por isso daí a ontologia e o timeline, o time in line. E algumas das obras que fazem parte da minha coleção privada e outras que fui reunindo. Essas são só para ver. São só para ver essas. E então senti que era realmente um momento para expor um percurso e uma ideia de desenho, uma forma de estar, não é? No desenho. E achei interessante depois ser coincidente também com o nosso encontro, porque realmente parecia que estava tudo... Está tudo mais espraiado, digamos assim. Sim, e de repente esta sou eu, não é? E era uma forma clara para termos esta conversa. Eu deteto vários tempos, de facto. É, e realmente existem vários tempos. A primeira impressão que tive é de vários tempos e estou a falar de uma maneira muito respeituosa, porque também ecoa aqui e impressiona-me às vezes, mas deteto que obras com um traço muito firme, muito decidido e outros muito esboçante quase. Verdade, verdade. E neste É caso... quase sempre lápis? Eu, na realidade, faço aquilo que não se deve fazer, que é usar uma série de materiais juntos. E então começo... Uso inadequado. Exato, não se devem juntar, mas eu acho que naturezas diferentes, se respeitadas, sim, e se entendidas, conciliam e enriquecem. E foi isso que eu fui percebendo ao longo do tempo. E então, nos meus trabalhos, num simples desenho, há o acrílico, depois vem um lápis de cera, um lápis de cor, a grafite, uma caneta de feltro, um pastel de óleo, pastel seco. Em vários desenhos acontece isso. E porque todos eles têm uma espécie de diálogo próprio, de conversa própria. E depois tudo junto, como está ali também exposto, dá uma escultura também fantástica. Sim, que foi na minha visita com o Naviarco, deparei-me com os materiais em cru, materiais que eu sempre trabalhei, agora vi-os lá no ateliê, no sítio onde foi gravado este filme, vi-os em cru, em sacos, mesmo apetecíveis, em padrões, digamos, como eram muitos e misturados em grandes sacos. Eu tenho uma grande memória da infância da Viarco. Digamos que para muita gente é um lançamento para o mundo da cor, não é? Que nos permitiu um certo colorido, claro, ligado a um tipo de indústria, não é? A um regime, necessariamente, não é? Para mim o Estado Novo tem muito a ver com o lápis. Eu regressei ao lápis, mas isso não estamos aqui para falar. Mas continuo a preferir o lápis e escrevo praticamente tudo em lápis. Estou até agora com uma rejeição ao teclado e ao computador. Sim, são fases. Sim, até porque parece que nos esquecemos. É uma das coisas que eu tenho sentido, é que muito teclado faz-nos esquecer as palavras. Pois, o desenho das palavras. Os fotográficos. Sim. Que eu tinha muito orgulho, precisamente, nessas cópias e nos ditados, não é? Sim. E as retroversões depois com os línguas estrangeiras.
quase não dava erros e comecei, deu por mim, a mensagear e hesitar perante... Verdade. Não é? Mas é assim. É assim. Porquê? Porque nós, aquela conexão mental e a necessidade de desenhar a letra, há aí algo que tem mesmo que ser respeitado. O gato, o goma, o ache, gota. E essa memória é uma memória que nos vai buscar tudo, não é? E um teclado encurta, retira ali uma zona importante. E por isso eu também já senti o mesmo. Ainda há 2 dias estava a fazer uma questão dessas. Ei, como assim? Nunca tive esta questão em termos com uma palavra e agora tenho. E fechar um caderninho, não é? As pastas. E o cheirinho. Tudo. Há ali E a temperatura, até a própria temperatura de um lápis, de um caderno, de uma folha, é uma temperatura muito próxima à nossa, se nós repararmos. Eu dou por mim a desenhar, que é uma coisa que eu nunca fiz na vida. Não é? Eu parei um autistazinho quase naquela idade da casinha com a chaminé e nunca evolui. Paralisei, perdi a minha admiração por quem consegue construções destas e, de facto, o planeamento. Mas isto quer dizer, olhar para aqui e não pensar em termos de arquitetura também seria quase pecado, não é? É interessante. Mas foi estudada a arquitetura também não? Não. Arquitetura intuitiva. É uma arquitetura, é uma espécie de geometria que existe em tudo, o que nos rodeia, mas que é invisível. Ela é uma espécie de construção, porque normalmente as manchas são as primeiras que acontecem, e as manchas são quase aquelas que nós vemos quando vemos uma árvore, nós vemos uma espécie de uma mancha que lá está. Se nós nos aproximarmos, há ali uma arquitetura invisível que organiza, exatamente. Quase como que, por exemplo, os cristais de névoa, assim. Tal e qual. É a mesma coisa. E depois... Tal e qual. A ideia é a mesma, e então é quase como que uma necessidade de reproduzir um invisível geométrico que traz uma harmonia e que está ligada a tudo. E que acaba por ser abstrata, que tem uma beleza que nós não vemos, há um tempo que não é visto. O tempo, outra vez, não é? Há um tempo, o nosso tempo. As linhas do tempo. E há realmente o facto de tudo estar em constante movimento, estamos sempre em constante movimento, embora não pareça, não é? A pessoa que chegou aqui já é diferente daquela que está a conversar e será diferente da que vai sair daqui. Não, isso forçosamente. E nós não temos às vezes essa percepção. E eu na pintura quase que, e no desenho, quase que eu... intuitivamente, é como se fossem esses frames que nós perdemos na nossa visualização e consciência, que eu até trago. pela repetição, que o cinema é muito isso, por exemplo, não é? Isso é uma das coisas que me interessa na abstração, que é quando alguém se depara com uma pintura ou desenho, como é abstrato, há sempre uma significação, não é? Há uma tentativa que depende muito da experiência e da percepção de cada um sobre a vida. Há pessoas que têm logo a necessidade de associar a algo que conheçam, não é? Porque é mais, digamos, tranquilo. Medo do abstrato. Porque é um desconforto. Tem que descobrir qualquer coisa ali. Que é para ficarem dentro de um registro, não é? Calmo. Exatamente. E normalmente nos meus textos eu até peço sempre que deixem essas fluir quase, não é? Deixar essas necessidades de conforto lá fora, porque de repente pode haver uma visualização completamente nova que substitui o desconforto por uma lefada de ar fresco, ou uma lefada ou uma profundidade qualquer que não se conhecia por medo, sabe? Medo do trauma, não é? Isso. E buscar o que a pessoa tem. Sim. E eu tive dificuldade em descobrir o corpo humano, não é? Ótimo, nós porque conhecemos. Aqui nunca existe. Já fugiu. Não está cá. Porque não... Mas não foi escortejado, digamos assim. Não. Não existiu nunca.
Porque lá é interessante, porque eu dou aulas de desenho de modelo há muitos anos. Investiguei sobre isso. Há muitos anos. E adoro, costumo dizer que para mim dar aulas é fundamental em quantidades homeopáticas, porque é quando eu consigo colocar toda a minha energia e paixão. Se tivesse que ser num período alargado, já não aconteceria da mesma forma. Com modelo vivo, não é? Nu, sim. E qual é o tempo que tem uma curiosidade? Sim, as aulas são de 3 horas. Não, mas eu estou a dizer qual é o tempo da fixação de um... E então de um corpo nu, para mim, é muito mais estranho. Para mim, seria de pasmo quase, não é? Não, do género assim, ponha-se assim, mexa-se assim. Mas os modelos também, e conheci, até pessoalmente, 2 modelos e um homem que era muito interessante. Até eu achei mais interessante a aventura do homem, que ele era contínuo nas Belas Artes do Porto. E, portanto, é engraçado, não é? Ele, que era empregado ali, de repente tira a farda. É lindo. E toda a gente achava graça àquela circunstância, não é? Porque os outros modelos eram profissionais, não é? Com o seu roupão e tal. Mas esse momento do corpo estático, para mim, é um mistério. Para mim é quase... Ver as pessoas acentuar características que lhes interessam no corpo. Sim. Há pessoas que só reparam nas orelhas das pessoas, por exemplo. Nessas alturas, eu costumo dizer que normalmente nós, para comunicarmos no dia-a-dia, comunicamos através de conceitos, não é? Todas estas palavras têm a ver com conceitos. Corpo humano. Nós conseguimos visualizar um corpo humano, mas não há nenhum em específico que nós estejamos a visualizar. Talvez um ideal, não é? Mas não deixa de ser não deixa de ser um conceito. E o desenho vive do real, que há aquele modelo e nós temos que estar mesmo presentes na ação e observar exatamente o que está ali a passar, sem ideias prévias, e há ali uma presença muito forte da relação entre quem desenha e quem se expõe. Eu, inclusive, peço sempre um tempo para o primeiro ato, não é? O corpo lindo, sai, não é? O corpo que sai das mães expõe-se. Sim, e trazer à consciência aos alunos esse momento. E a seguir é o som, vai ser puxar ali para o grito primordial. Eu sinto que, embora dê aulas de desenho de modelo, esse não era o meu caminho. É a minha curiosidade, porque a exposição não tem a ver com isto, necessariamente. Porque eu consigo... O desenho, para mim, é sempre abstrato, mesmo na aproximação de desenho de modelo. Todas as linhas, elas acabam por se encontrar e depois... Mas as linhas são tão firmes. Sim, e são firmes porque é mesmo uma necessidade. Se reparar, onde eu desenho ou onde eu pinto é em MDF, não é em tela. A tela tem ali um drama diferente, E então não me deixa que a linha seja assertiva. Está quase a saltar obstáculos, não é? Exatamente. Ou seja, a energia que a linha tem é completamente diferente. Enquanto que uma linha que eu posso fazer mais pressão, ter um valor maior ou menor... Que é pura mesmo, não é? Exato. Essa pureza, essa frescura, essa vitalidade, para mim é fundamental em todas as linhas que eu faço. Portanto, quando eu me deparava com a tela e ela retirava a energia que eu queria naquela linha, eu não conseguia lidar com isso. E parte do branco ou volta ao branco? Ele existe muito, não é? Aqui este deve ser dos quadros mais luminosos que eu tenho, porque todos os outros que não estão aqui presentes são sempre muito carregados. Pois. Uma certa densidade, escuridão, que eu gosto particularmente. E a mão é muito importante aqui, de facto. E tem uma máquina ali, uma máquina de fazer... Ali é uma mesa que foi desenhada para a Viarco e que estava lá na residência e eu, como tive 15 dias lá, o que eu fazia era, cada vez que chegava, começava a desenhar na mesa que tem um rolo. E então marcava a hora e o dia, desenhava, quando terminava,
marcava novamente em a progress hora. sempre, não é? Sim, depois passava para outras obras, depois voltava, passava... Quase como aquelas máquinas de registrar a hora de saída, Sim, entrada igual, e saída igual. da fábrica. Sim, não é? sim, e então era para perceber Fascinante. qual era o meu comportamento também em relação aos materiais. Pois, que é quase telúrico, é Sim. quase como estar a registar, não Sempre. é um sismógrafo, não é? Sim, que era Que eu. trabalhei muito, não é? E que era eu naquele tempo, naqueles 15 dias, era eu. Experiências interessantes. E para mim foi muito intenso, portanto, que eu experienciei nesta residência. Normalmente o meu trabalho é muito mais, demora muito mais tempo, como uma obra destas ou outra, as que estão lá dentro, elas demoram muito mais tempo a serem feitas. Ali foi o imediatismo, mas eu permiti-me que o imediatismo, o fluxo também era importante. E a hora de saída, que é importante, não é? Acabou, não é? Pois, a hora de saída é sempre uma incógnita. Para mim é quando entro no ateliê, há sempre uma certa resistência, porque eu nunca sei quando é que termina. É uma espécie de fluxo que acontece e só termina quando estou completamente exausta. Portanto, eu tenho que ir sempre preparada para chegar ao meu extremo. É como a angústia do estúdio, não é? Às vezes por exaustão, e há pessoas que nos pedem para continuar. Não pode ser, já não dá. É verdade, e não dá. Chega ali uma altura... Estou a fazer ali paralelismos porque somos o meu iguais. desconhecimento é tão grande em relação a tudo mais que pudesse perguntar, de técnicas e de segredos. Mas na realidade nós fazemos a mesma coisa, não é? Eu componho. Isto é uma composição. Está no mundo. Sim. Mais ou menos. Não, eu digo em termos de música. Processos diferentes. Sim. Mas eu estou a fazer aqui uma composição, não é? Quando eu decido que entra uma determinada mancha, é como se fosse um determinado som. Mas é um meio muito sereno, muito bonito. E eu fico muito tocado perante este espetáculo todo que se me depara pelo... É um misto de respeito, quase nada de inveja, quase, porque não é? E depois um alívio muito grande quando compartilho, quando sinto que estou a participar, é muito agradável. Creio que também, e lá está esse tempo, também é o tempo da meditação. Eu li várias vezes a palavra meditação. Sou das pessoas que têm imensa dificuldade em meditar, preciso imenso. Digamos que ando a tratar-me há muitos anos, mas preciso de qualquer outro subterfúgio para me fazer entrar na hipnose. Mas isso é a meditação ativa. Pois. Ou seja, quando desenho ou pinto, eu estou em meditação, que é a meditação ativa. Porque muitas das vezes associamos à meditação a estarmos parados. Silêncio, exatamente. Silêncio, não se pode ouvir parado, nada. não Hasta a podemos ambulância mexer. que ouvimos há bocado. E isso, para nós ocidentais, é uma tortura. É uma tortura. E tanto que há um mestre indiano, que é o Osho, que ele inventou, digamos assim, uma meditação que é a meditação dinâmica, que tem 5 estados muito ativos. Sim. Exatamente para os Quase ocidentais. Um deles é de... Não, só no fim é que paramos. Estátua, não é? Pois. Mas é depois de termos ficado completamente exaustos física, mentalmente, tudo. E então aí entregamos, se consegue, é que se consegue. E então, quando eu falo de meditação, realmente falo na meditação em ação, é estar tão presente no que estou a fazer que não há espaço para outro tipo de pensamento, a não ser aquilo que eu estou a fazer no momento, no agora. E estar presente no agora é estar em meditação. Nós não precisamos de fazer aquela posição, aquela respiração. Silêncio. Cada um tem que encontrar a sua forma de estar presente a 100%, sem pensamento. Ainda estou na fase do meu sofá de pensar. Não é? Onde é o meu sofá? Isso também é meditação. Eu dizia ao meu herdeiro, e ele dizia, pois agora o pai está num sofá de pensar. Não estava a pensar, às vezes adormecia-me. Sim,
Eu também sempre fiz isso. Eu costumava dizer à minha filha que havia ali uma meia hora que eu precisava de descansar fisicamente e dizia que pois esses ciclos são muito importantes. É muito importantes respeitar, porque se tudo na natureza tem ciclos, porque é que nós não haveremos de ter, não é? Sim, sim. E então esse respeito... Regulado por ciclos, eu acredito muito nisso. Quanto improviso há no início da abordagem, digamos, numa nova... Como é que aparece a nova criação? Normalmente, nova peça. Sim. Normalmente o que acontece é uma visualização prévia. Imaginemos que eu tenho que iniciar uma obra e só vou para o ateliê quando há uma imagem que aparece. Às vezes demora dias até que... É um assombro. É qualquer coisa que acaba por ser abstrato. Ela não é completamente concreta. Eu sei que há ali uma organização que eu sei, ok, agora é o momento para lançar. E é interessante porque a obra acaba por ter 3 fases, que é a primeira de lançamento, depois decorre, é quase como a música, não é? Mas há um lançamento, há uma fase em que ela se vai demonstrando e um final, e esse final é um final que nunca sabe quando acontece, não é? Há muito improviso no sentido em que há muito respeito pelo que se está ali a passar. Ou seja, ou se organiza ou não? Sim, e há um respeito pela entidade que é a obra, a tal trindade que tem, que é há um estar da obra que se vai demonstrando e essa demonstração eu tenho que a sentir para ir seguindo, porque senão não faz sentido. É como se fosse uma conversa. Passos. Sim, como se fosse uma conversa. Quando eu olho para a obra e não percebo nada do que está ali a passar, eu costumo dizer que é tipo chinês. E eu digo, não posso mexer aqui, não faço ideia do que tenho que fazer, tenho que sair de cena. Deixo-a ficar 1, 2 dias, volto ao ateliê, olho outra vez, não vejo nada na mesma, saio do ateliê, volto a olhar, não vejo, até que chego e começo a perceber de outra maneira e, curiosamente, quando isso acontece, aparece uma série de soluções. São muito rápidas, ao ponto de eu colocar bocadinhos de fita cola, a dizer, ver daqui, risca ali, não sei o quê, porque nessas alturas eu devia ter, não sei quantas mãos para responder à minha cabeça e é tão interessante que tão depressa não se passa absolutamente nada, como passado 3 dias vêm 5, 6, 7, 8 soluções rápidas e que eu tenho que apontar e depois trabalhar nelas. Simplificando imenso, é quase como pensar em termos de um puzzle, não é? Que a pessoa não consegue encaixar e de repente começa tudo a fazer sentido. Sim, tudo a fazer sentido, tal e qual, é isso. Curiosamente, nós estamos na casa, digamos, do Arthur Wall, que foi das primeiras performances, digamos, simultâneas, com a Narbanda, ali em Vila Nova de Cerveira, na segunda Bienal, onde eu comecei a tocar com a Narbanda e o Arthur Wall pintava em simultâneo. Isso é lindo. Mas quer dizer... mas quer dizer, ninguém interferia. Claro, mas isso também eu consigo perceber e entender e é muito intenso. Eu, na altura, estupidamente só tocava. E mal, segundo rezam as críticas da época. Era realmente... era música eminentemente improvisada, mas foi curioso termos vindo hoje aqui, é uma felicidade grande. É muito bonito mesmo. É. Sim. Quer dizer, foi os primeiros contactos que tive com as artes. Eu sempre estive próximo também das belas artes do Porto, porque era vizinho. Sim. Bastou-me ir almoçar, comer as primeiras refeições vegetarianas que comi, foi nas belas artes. Sério? O professor Grado que eu fazia. E, relativamente à história da Susana, digamos, a história escolar, como é que... Quer dizer, que quando começou a pulsão, sentir a pulsão da pintura e do desenho. O apelo.
Assim, desde muito pequena, eu comunicava através do desenho. Passava muito tempo a desenhar e de alguma forma a pintar e quando me perguntavam, aquela pergunta que costumavam fazer, não é? Eu lembro-me uma vez responder que queria ser pintora, mas não sabia que isso era uma profissão. As artes sempre teve muito presente, sempre, desde o início e acabei por fazer um percurso um pouco diferente daquilo que eu estava à espera, porque eu queria ir para as Belas Artes de Lisboa para pintura, mas não aconteceu. E então passei pela António Rui, sim, com a ideia de... e depois decidi... Foi fácil entrar no António Rui? Não. Eu sei que eu morei lá perto. Sim, eu chamava-lhe a rua Simão Sabrosa, Barão de Sabrosa. Sim, não? sim, sim. Não foi fácil, aliás, na realidade não entrei na António Rui, ou seja, quando eu entreguei o meu... nós tínhamos que entregar umas folhas, não é, para entrar nas escolas e disseram-me que não havia vaga. E então, na altura, eu pedi para falar com o diretor da escola, que me recebeu no seu escritório, e disse-me que queria entrar na escola. E disse, olha, sabe, não temos vaga. E eu sentei-me no escritório e disse, olha, só me vou levantar daqui quando entrar. Está na cidade, não é? E decisão. Sim, e ele, de repente, olhou para mim, sorriu e disse, vá lá buscar o seu processo. E assim foi. E entrei na António Rui no 12º ano assim, e foi muito importante, porque eu precisava desse ambiente, eu precisava mesmo, porque eu não tinha ido mais cedo, lá está, porque era longe, não era suposto eu ir para tão longe, etc. Mas eu tinha decidido que era mesmo aquilo. E de repente, tudo o que se passou na minha vida foram sempre decisões assim, que era... É isto que eu preciso fazer. Insistir que vale a pena, não é? É insistir, mais do que insistir, eu vou fazer isto. Mesmo que esteja tudo eventualmente contra, ou não seja suposto, eu sinto, é qualquer coisa que eu sinto que eu tenho mesmo que fazer. A pintura foi assim. Eu continuava a pintar, a desenhar, passei pela Sociedade Nacional de Belas Artes. Quando encontrei o desenho, fiquei completamente obcecada pelo desenho. Eu senti mesmo que foi uma fase de obsessão, porque eu comecei a ver tudo com linhas e manchas e a intercentar, como se tivesse tomado alguma coisa, não é? Porque passava muitas horas a desenhar na sociedade. Ficava com... Eu sentava-me às 6h30 da tarde na Sociedade Nacional de Belas Artes e só me levantava às 11, sempre a desenhar. E fazia as turmas todas do primeiro ano, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. E, ao mesmo tempo, estava a tirar design no IAD. Curiosamente, quando vinham as aulas de desenho no IAD, eu dizia ao Martim Lapa que tinha que ir para a sociedade fazer o desenho. Estava a fazer 2 cursos ao mesmo tempo. E ele ria-se porque também conhecia o Quintino e ele disse, vai lá. E lá eu subia ali a rua, a Avenida da Liberdade, a correr para fazer o curso. E entretanto, por essa, digamos, obsessão, que curiosamente eu percebi que era obsessão porque eu dou aulas desde os 19 anos, porque fui convidada depois para ser assistente do Quintino. E eu pensava que aquele comportamento que eu tinha tido de fazer as aulas todas do primeiro ano, compulsivamente, era um comportamento normal. Mas é uma atitude muito espartana, não é? 19 anos e já estar a assistir, não é? Sim, com 30 pessoas, todas mais velhas que eu, e eu tinha 30 alunos, não é? Na altura. E curiosamente, depois passado este tempo todo... Com a autoridade da curiosidade e a autoridade, se calhar, de algum saber já adquirido. Sim, então, porque era muito imersivo, era mesmo algo mesmo... que eu não pensava em mais nada mesmo. E isso foi para mim, abriu uma porta gigante para a minha percepção da vida, do mundo, de tudo o que eu observava, das pessoas, tudo. A minha observação, a minha percepção ficou potenciada de uma maneira que até hoje o botão não desliga. Quando eu escrevi a tese, que é Desenho com Meditação, lá está, Desenho com Meditação, em 2010, no IAD,
Um bocadinho esotérico, não? Se calhar Exatamente. Quando eu propus o tema de tese, desenho com meditação, dentro de um ambiente académico... As pessoas começaram a levar o quê? Esteiras e fatos a parecer de fatos cómodos. Perguntaram-me, tens a certeza, não podias mudar essa palavra por uma palavra assim mais académica, não é? E eu disse, não, vai ser esta a palavra que eu vou usar porque é exatamente o que se está a passar comigo. E foi a primeira palavra que me chamou a atenção no discurso sobre a Susana. Para mim a abstração é mesmo uma forma de pensar. A minha cabeça é completamente abstrata, tanto que eu quando estou a pintar, se entrar no ateliê e falar comigo, eu não percebo nada do que está a dizer, é como se estivesse a fazer sons. É mesmo o processo que é muito... que é onde eu me sinto eu completamente. E foi por isso que a abstração surgiu, foi quando eu peguei no lápis e comecei a riscar à vontade e decidi, eu vou fazer exatamente o que me apetece, vou ser exatamente como eu sou, mais intensa, mais às vezes sujo e depois risco com muita força e depois sou muito subtil, poder ser tudo o que se é na pintura, porque nós socialmente não podemos ser assim, eu não posso ir a este extremo do escuro, do riscar assim desta maneira, porque senão, não é? É extraordinário. Obrigado. Obrigado, Rui. Obrigado.